Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde também a quem nos acompanha em casa. Continuamos com o altar dedicado ao Divino Espírito Santo, por causa de estarmos em pandemia. Era nas casas de cada um, sobretudo as domingas, mas como não é possível, portanto fizemos aqui o altar para simbolizar aquilo que as famílias faziam nas suas casas e para lembrar, para que não nos esqueçamos da devoção ao Divino Espírito Santo. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Vamos lembrar nesta Eucaristia pais, irmãos e cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira, Arménio, pai, avós, tios e primos, e Guilherme Pacheco, pais e irmãos. E vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício as nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis, no cumprimento fiel dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que tantos se gloriam dos seus valores humanos, também eu me gloriarei. Vou falar como insensato. Se há quem tenha pretensões, também eu as tenho. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como insensato, eu ainda mais. Mais pelos trabalhos, mais pelas prisões, muito mais pelos açoites recebidos, pelos frequentes perigos de morte. 5 vezes recebi dos Deus os 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apredejado. 3 vezes naufraguei e passei sobre o abismo 1 noite e 1 dia. Fiz caminhadas sem conta. Sofri perigos nos rios, perigos dos ladrões, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos.
Suportei trabalhos e canseiras, repetidas vigílias, fome, sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E além do mais, a minha preocupação de cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco, sem que eu também me sinta fraco? Quem é escandalizado, sem que eu me abrace? Só é preciso gloriar-me-ei na minha fraqueza. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e os ladrões os assaltam e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os destroem, e os ladrões não os assaltam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A lâmpada do teu corpo são os olhos. Se o teu olhar for límpido, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olhar for mau, todo o teu corpo andará nas trevas. E se a luz que há em ti são trevas, como serão grandes essas trevas? Palavra da salvação. Na leitura que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura de São Paulo, São Paulo a falar de si e a falar das relações e tudo o que sofreu por causa de Jesus Cristo, a queixar-se no fundo e a dizer que era igual, que era judeu, que era como os outros e que levou não sei quantas vergastadas de castigo, todas as coisas que sofreu, porque as autoridades não estavam de acordo com Paulo. E no Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 23, o Senhor diz: onde está a tua riqueza, aí estará o teu coração. Isto é o que diz Jesus. Onde estará o teu tesouro, aí estará o teu coração e estará a tua vida.
É assim que tu vês. E, portanto, para Paulo, a sua fidelidade ao projeto de Jesus Cristo levou as varagastadas, levou todos, naufragou, sofreu tanto, mas manteve-se fiel. E nós temos que nos questionar onde é que está o nosso tesouro, onde é que está o nosso coração. Se é nos bens materiais, se é na beleza. Eu hoje ouvi uma notícia que uma rapariga que ganhou em 2016 o concurso de beleza numa cidade do México, hoje foi para religiosa, para umas monjas, para umas freiras clarissas, uma ordem de clausura, e muita gente a questionar-se como é que é possível. Tinha pela frente era um grande partido, tinha pela frente um grande projeto de vida, e vai para monja, e vai para freira, como nós dizemos em português. E no fundo é isto que o Senhor nos diz: onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Nos 40 anos de deserto, o povo foi provado para ver se era capaz de observar a lei de Deus. No deserto, enquanto o povo caminhava no deserto, não tinha absolutamente nada. Vivia do dia a dia, e Deus providenciava a sua vida. A prova consistia na capacidade de recolher só o necessário de maná para cada dia, e não acumulá-lo para o dia seguinte. Era a ordem do Êxodo. Portanto, no deserto, tudo era simples, tudo era pobre, e o povo sobrevivia porque o seu coração estava no cumprimento da lei de Deus. Hoje, nessa mesma linha, Jesus diz-nos: não acumuleis riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Então, há uma pergunta que nós colocamos: o que é que significa acumular tesouros no céu? O que é que será acumular tesouros no céu? O que é que nós precisamos de fazer para acumular tesouros no céu? Porque o Senhor aconselha, e nós devemos questionar-nos sobre isso. O que é que cada um de nós deve fazer? Em primeiro lugar, trata-se de saber de onde viemos, o que fazemos aqui na terra e para onde vamos. O cristão acredita que é filho de Deus, que foi criado por Deus com amor, que vivemos por amor e vamos para Deus. Portanto, toda a nossa vida tem que ser feita à luz desta disponibilidade, desta simplicidade. Colocar-nos nas mãos de Deus. Sabemos que viemos de Deus, vivemos conforme os preceitos de Deus, e acreditamos e sabemos que vamos descansar na glória de Deus. Portanto, o tesouro é esta simplicidade de vida, é esta atitude de fé. Descobrir qual é o fundamento da nossa existência e nela colocar a nossa confiança. Se a depositarmos, se nós nos sentarmos seguros nos bens materiais desta terra, sempre correremos o risco de perder o que acumulamos. Porém, se forem depositados em Deus, ninguém vai poder destruí-los, e teremos a liberdade interior de partilhar com os outros os bens que possuímos. Nós emigramos, a grande maioria dos que emigraram foi para ter uma vida segura, estável, ter uma vida melhor. Isso é correto, é justo. Agora, a forma como nós usamos os dons, os bens. Eu às vezes digo que há sem-abrigos, gente que vive na rua, que são muito ricos, são capazes de matar por causa de um cartão num vão de uma escada. Alguém que vai ocupar aquele vão, aquele cartão e aquela força é capaz de matar por causa daquele cartão. E há pessoas que acumularam, que partilham, que dão do que é seu, estão atentos aos outros, têm mais bens, mas são simples, são humildes. Portanto, não é o ter, é o saber ter.
A sabedoria é o saber ter. Mas nós neste mundo, temos que viver no mundo, é difícil viver neste mundo. Para terminar, eu penso que foi ontem, surgiu a notícia de que vão tirar a estátua do primeiro-ministro do Canadá, aqui da cidade de Kingston. Eu, quando cheguei a Kingston, a primeira coisa que me disseram: esta foi a primeira capital do Canadá. E isto era um cartaz. Eu não sabia nada sobre Kingston, mas esta cidade foi a primeira capital do Canadá. E quando alguém vem aqui, é a primeira capital do Canadá. E eu via muitas vezes gente junto àquela estátua lá, naquele jardim lá em baixo. Nós em Portugal até temos muito mais estátuas, temos algumas referências, mas também há lá quem se sinta incomodados com as estátuas. Portanto, nós temos que pensar, mas o que é isto? Isto vai parar onde? Que garantia é que quem te manda tirar a estátua ou que colaborou, que está correto? Porque como é que nós vamos viver a nossa vida? Calando, simplesmente calando? Concordando com tudo? Como é que é? Agora, eu sou um estrangeiro, eu sou um imigrante, mas quando cheguei aqui, aquilo que me disseram foi: esta foi a primeira capital do Canadá. Aqui foi a terra onde nasceu, viveu o primeiro-ministro. O que é que vão dizer agora? Vão dizer... Não se entende. E, sobretudo, não se entende os valores que estão por detrás. E os valores são, quanto mais confuso, melhor. Criar confusão para depois vir como salvadores. O que é triste é ser gente que está na política a colaborar com isto. Eu disse-vos agora no Dia de Portugal que o Dia de Portugal foi criado pelos republicanos, que encontraram a figura do nosso poeta Luís de Camões, que era unânime, toda a gente gostava em Portugal do Luís de Camões, mas toda a gente sabe que não é a data mais importante, não é a morte de alguém é que é a data mais importante. Pronto, mas tem-se andado numa certa unanimidade. Qual não é o espanto que neste ano, porque o monumento que está em Belém sobre as navegações é o traduzir em pedra aquilo que Luís de Camões diz nos Lusíadas da sua poesia. Portanto, aquilo é um louvor ao texto de Camões, que ele cantou os feitos dos portugueses e fizeram aquele monumento de pedra. E qual não é o espanto? Que os mesmos, ou da família daqueles que quiseram pôr Camões como o dia mais importante da morte de Camões, muito incomodados que devíamos deitar abaixo aquele monumento. Mas o que é que isto significa? Então, como é que é? Vós, há uns anos atrás, colocaste Camões e pronto. E agora, o monumento de pedra, que é a tradução dos próprios Lusíadas, que louva os feitos portugueses, aquilo que Camões escreve nos Lusíadas, agora quereis deitar isso à pedra. E nós temos que parar, temos que refletir. Viver como cristãos não é fácil. E é aquilo que Paulo diz. Mas também não podemos viver toda a vida com medo. Eu, por exemplo, não percebo nada de tirar a estátua, até me dá vontade de rir. A estátua do primeiro-ministro dá-me vontade de rir, porque não entendo os critérios. Eu não entendo, seja qual for os argumentos. Mas sei o que significa. O problema não entendo, mas sei o que significa, sei o que está por trás. E nós temos que saber, sobretudo, onde pomos o nosso coração. Quais são as ideias que defendemos? Onde é que isto vai parar? Onde é que isto vai parar?
E há muitos cristãos, isto é uma coisa simples, e depois justifica-se, isto é tudo muito simples. E isto não tem mal lado nenhum. E o que vem a seguir? E o que vem mais logo? E eu não sei se vós sabeis que eu só ouvi do Brasil, mas numa cidade do Brasil já querem ensinar aos alunos que não é antes de Cristo e depois de Cristo. Querem encontrar uma coisa qualquer porque está errado dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Então é antes de quê? Que é que foi mais importante na história que Jesus Cristo? E os cristãos, se o seu autor diz, já há alguém a pôr em questão. O interessante é que o primeiro a usar esse antes de Cristo e depois de Cristo foi no século IV, ainda há 2 semanas celebramos, foi um arcebispo, o primeiro arcebispo de Inglaterra, da Cantuária, foi o primeiro a usar no mundo, a dividir a história antes de Cristo e depois de Cristo, desde o século IV. Como é que agora alguém vem pôr em causa e discretamente vai pôr nos livros de história, vai sendo introduzido aos alunos com muito democrata? Eu espero que os ingleses se apercebam disto, porque isto é o trabalho dos evangélicos, porque cada um tem o direito de dizer aquilo que quer, fazer aquilo que quer, interpretar como quer, mas gostaria que eles respeitassem o primeiro arcebispo de Inglaterra, de Cantuária, que nós já ainda há pouco tempo aqui, porque estas coisas vão fazendo estas tentativas desde o século IV. O primeiro arcebispo de Cantuária de Inglaterra é que foi a usar esse termo. Pois há quem ponha em causa o desmoronar toda uma sociedade, toda uma história. As únicas pessoas que estão bem na história são estes agora. É esta gente agora que está bem, o resto teve tudo mal. Tudo negativo, tudo errado, tudo. Os únicos que estão bem são os de agora. Eu não entendo, nem nunca vou entender. Não sou canadiano, mas não posso perceber. E olha, eu vou passar ali em frente da estátua, fazer uma homenagem a ver aquele ridículo do pedestal sem a estátua. O que é que significará? O que é que significará uma estátua, um pedestal sem uma estátua? O que é que vão lá pôr? Eu até gostava de fazer como em Aroá, na igreja portuguesa fizeram um monumentozinho a Nossa Senhora de Fátima. Desde-nos livre de fazer alguma coisa. Fechar bem as trancas, porque não se pode, eu penso que nem dialogar, porque estão de tal forma convencidos que estão bem, que nem dialogar, é fechar as portinhas e deixar-nos estar nas nossas vidas, porque isto é muito complicado. Isto tem a ver com o tesouro. Porque não somos nós os únicos a pensar no tesouro do céu. Os que vieram antes de nós. O que é que não sofreu o primeiro-ministro do Canadá para unir estas províncias todas? O que é que não sofreu para unir isto tudo? A grandeza do Canadá. E agora tiram a estátua. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e ensina-nos a ter todas as coisas com os olhos de Deus. Peçamos ao Pai que a sua palavra esteja viva dentro de nós e digamos: iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Iluminai-nos, Senhor, com a vossa luz. Pelos fiéis que
pedem a Deus que os torne santos, para que a palavra os faça descobrir aquele tesouro que não se guarda nos cofres deste mundo. Oremos. Iluminai, Senhor, com a vossa luz. Pelos que têm a vida presa aos bens da terra, para que a palavra de Jesus sobre as riquezas possa purificar e iluminar o seu coração. Oremos. Iluminai, Senhor, com a vossa luz. Por todos aqueles que só exaltam os valores humanos e não têm em conta outros que também são dons de Deus, para que não tardem a descobrir o seu engano. Oremos. Iluminai, Senhor, com a vossa luz. Pelos missionários que suportam trabalhos e canseiras, que sentem fome e sede e as preocupações de cada dia, para que a força de Deus os torne fortes e invencíveis. Oremos. Iluminai, Senhor, com a vossa luz. Pelos mais jovens desta comunidade paroquial, que estão na idade de sonhar com os tesouros, para que aprendam a rejeitar os que são falsos. Oremos. Iluminai, Senhor, com a vossa luz. Senhor nosso Deus, luz eterna e dia sem ocaso, iluminai e conduzi ao vosso povo peregrino à meta do reino eterno onde habitais, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo pão e vinho apresentados ao vosso altar, dais ao homem o alimento que o sustenta e o sacramento que o renova, fazei que nunca lhe falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos, com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe o real e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão dos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade da vossa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.